Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O 7º capítulo da Epístola aos Hebreus marca o ápice teológico da argumentação do autor sobre o sacerdócio de Jesus, desvendando finalmente a misteriosa e superior figura de Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo mencionado brevemente no Gênesis. O autor demonstra a grandeza desse personagem histórico, a quem o próprio patriarca Abraão pagou dízimos, para provar que o sacerdócio de Cristo, instituído segundo a ordem de Melquisedeque, é infinitamente superior ao sacerdócio levítico da linhagem de Arão. Com a mudança do sacerdócio, o texto estabelece a necessidade de uma mudança na própria lei, evidenciando que o antigo sistema sacrificial era fraco e inútil para trazer a perfeição. Em contraste, Jesus é apresentado como garantidor de uma aliança superior, instituído não por uma regra de descendência humana, mas pelo poder de uma vida indestrutível, tornando-se o sumo sacerdote perfeito, santo, inculpável e eterno, que pode salvar definitivamente aqueles que por ele se aproximam de Deus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Hebreus 7 do livro de Hebreus da Bíblia. Melquisedeque, o sacerdote. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. 2 E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. 3 Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. 4 Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. 5 A lei requer dos sacerdotes entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. 6 Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. 7 Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. 8 No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, no outro caso, é aquele de quem se declara que vive. 9 Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. 10 Pois, quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O sacerdócio superior, a mudança da lei e a salvação definitiva. O capítulo 7 de Hebreus é o coração teológico da carta. O autor finalmente retoma e aprofunda o tema misterioso que vinha adiando por causa da imaturidade de seus leitores, a identidade de Melquisedeque e sua relação com Jesus. Para o leitor de mente judaica do primeiro século, o sistema sacrificial e o sacerdócio levítico, da tribo de Levi, eram as colunas de sustentação de toda a sua vida religiosa. Mudar ou abandonar isso parecia uma heresia inimaginável. O autor, de forma brilhante, usa as próprias escrituras hebraicas para provar que o sistema antigo sempre foi temporário, imperfeito e planejado para ser substituído por uma aliança superior, capitaneada por um sacerdote eterno. O tema central deste capítulo é:
Jesus é o sumo sacerdote de uma aliança superior porque não pertence à ordem terrena de Arão, mas à ordem eterna e soberana de Melquisedeque, operando pelo poder de uma vida indestrutível para nos salvar definitivamente e interceder por nós para sempre. Primeiro, a grandeza inquestionável de Melquisedeque, versículos 1 a 10. O que o autor está ensinando? O autor reconstrói o encontro histórico entre Abraão, o pai da nação de Israel, e Melquisedeque, rei de Salém, ocorrido logo após Abraão vencer uma coalizão de reis. Ele faz uma análise etimológica e teológica desse personagem. Os títulos: versículo 2, seu nome significa Rei de Justiça, e seu cargo, Rei de Salém, significa Rei de Paz. Justiça e paz se encontram nele. A omissão intencional. Versículo 3, o texto de Gênesis não menciona o pai, a mãe, a genealogia, o nascimento ou a morte de Melquisedeque. Na literatura bíblica, onde as genealogias eram tudo, esse silêncio foi planejado por Deus para fazê-lo semelhante ao Filho de Deus, permanecendo como uma figura de sacerdote perpétuo. A seguir, o autor usa a lógica antiga para provar que a ordem de Melquisedeque é muito maior do que a ordem levítica que veio séculos depois. O dízimo e a bênção. Versículos 4-7. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e foi abençoado por ele. O autor estabelece um axioma indiscutível. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão. 2. Levi pagou o dízimo. Versículos 8-10. No sistema da lei, os sacerdotes levíticos, homens mortais, recebiam dízimos de seus irmãos. Mas no caso de Melquisedeque, ele recebeu dízimos do próprio Abraão. O autor argumenta de forma federal representativa. Como Levi ainda estava no corpo do seu ancestral Abraão quando o encontro aconteceu, o próprio Levi acabou pagando dízimos a Melquisedeque. Melquisedeque, superior, abençoa e recebe o dízimo. Abraão, inferior, é abençoado e entrega o dízimo. Dentro dele. Levi, sacerdócio terreno levítico. A lição espiritual principal. Existe uma autoridade sacerdotal estabelecida por Deus que é anterior e muito superior a toda a estrutura da lei de Moisés e da tribo de Levi. Aplicações práticas. 1. Reconhecer a soberania de Cristo. Se o tipo, Melquisedeque, já era tão grandioso a ponto de fazer Abraão se curvar, pense na grandeza do antítipo, Jesus Cristo. Ele merece a nossa total reverência e a entrega do nosso melhor. 2. Entender a lógica das bênçãos. Deus usa autoridades espirituais para nos abençoar. Mantenha um coração humilde para receber a instrução e a bênção daqueles que Deus colocou sobre a sua vida. 3. Descansar na justiça e na paz. O reino de Jesus opera na mesma dinâmica de Melquisedeque. Primeiro, ele estabelece a sua justiça em nossa vida, nos justificando pelo sangue, e, como consequência, desfrutamos da verdadeira paz. Compreensão no Antigo Testamento. Este trecho se baseia no relato histórico de Gênesis 14, 18, 20. O silêncio genealógico sobre Melquisedeque em Gênesis contrasta fortemente com o resto do livro, que é obsessivo por listar a linhagem de todos os patriarcas. O Espírito Santo omitiu esses dados de propósito para criar o protótipo perfeito de Jesus. Voltamos a ler. O sacerdócio eterno de Jesus. 11. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. 13. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. 14. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. 15. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. 16. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. 17. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. 20. Isso não aconteceu sem juramento.
Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. 21 Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. 22 Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. 23 Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. 24 Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. 25 Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 26 É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. 27 Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. 28 Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Segundo, a insuficiência da lei e a mudança de sacerdócio, versículos 11 a 19. O que o autor está ensinando? O autor faz uma pergunta retórica demolidora. Se o sacerdócio levítico e a lei dada ao povo pudessem trazer a perfeição, a remoção real da culpa e o acesso direto a Deus, porque Deus prometeu no Salmo 110 que levantaria outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Versículo 11. A existência da profecia prova que o sistema antigo era falho. Ele estabelece uma regra de jurisprudência divina. Quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Versículo 12. O sacerdócio e a lei de Moisés andavam juntos, como duas engrenagens do mesmo motor. Se você troca o sacerdócio, o motor inteiro precisa mudar. A prova de que a mudança ocorreu está na própria pessoa de Jesus. A tribo errada. Versículos 13 e 14 Jesus não nasceu da tribo de Levi, mas da tribo de Judá, da qual nenhum homem jamais serviu ao altar e sobre a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. Legalmente, pelas regras antigas, Jesus não podia ser sacerdote. A nova regra. Versículos 15 e 17 Jesus não se tornou sacerdote por causa de uma regra de herança familiar ou linhagem de sangue, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ele provou isso ao ressuscitar dos mortos. A conclusão do autor é radical. A ordenança anterior, a lei cerimonial, foi revogada porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. No lugar dela, foi introduzida uma esperança superior que finalmente cumpre o verdadeiro objetivo da religião, fazer com que nos aproximemos de Deus, versículo 19. A lição espiritual principal. A lei de Moisés e os sacrifícios de animais eram apenas um andaime temporário. Eles foram revogados e substituídos pelo sacerdócio de Jesus, que nos dá o acesso real e definitivo à presença do Pai. Aplicações práticas. 1. Abandonar o legalismo religioso. Pare de tentar se aproximar de Deus baseando-se em listas de regras humanas, rituais vazios ou performances religiosas. A lei não pode aperfeiçoar o seu coração, só a graça de Cristo transforma. 2. Valorizar o acesso a Deus. Sob o sistema antigo, as pessoas ficavam do lado de fora do véu, com medo. Hoje, por causa da esperança superior, você pode conversar com o Criador no seu quarto. Não desperdice esse privilégio. 3. Crer na vida indestrutível. O seu Salvador não é um líder religioso morto, cujos ossos estão em um túmulo. Ele opera pelo poder de uma vida que venceu a morte. Esse mesmo poder está disponível para ressuscitar as áreas mortas da sua vida. Compreensão no Antigo Testamento. A profecia que o autor usa como base para este argumento é o Salmo 110:4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, da tribo de Judá, centenas de anos depois que a lei de Moisés já estava em pleno funcionamento, provando que Deus já planejava a transição. Terceiro, o sacerdote do juramento e a garantia da nova aliança, versículos 20 a 25. O que o autor está ensinando? O autor apresenta mais um argumento jurídico para selar a superioridade de Jesus,
O selo do juramento divino. Os sacerdotes da linhagem de Arão assumiam o cargo simplesmente por hereditariedade, sem que Deus precisasse fazer um juramento especial para cada um deles. No caso de Jesus, Deus emitiu um decreto solene: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por causa desse peso jurídico extra, Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior, versículo 22. No grego, a palavra para garantia é égios, que significa um fiador, alguém que coloca sua própria cabeça ou patrimônio em jogo para garantir que a dívida será paga e o contrato será cumprido. Jesus é o fiador que garante que a nova aliança nunca vai falhar. Há também o contraste da continuidade. Os sacerdotes antigos eram muitos, e o ministério deles era interrompido a todo momento porque eles envelheciam e a morte os impedia de continuar. Versículo 23. Havia uma rotatividade infinita no templo. Jesus, visto que vive para sempre, tem um sacerdócio permanente, exclusivo e intransferível. Versículo 24. O resultado prático disso é glorioso. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Versículo 25. Exemplo. Sacerdócio levítico. Arão estabelecido por linhagem humana, carne, instituído sem juramento divino, interrompido constantemente pela morte e oferecia salvação temporária ao ritual. Sacerdócio superior. Jesus estabelecido pelo poder de uma vida indestrutível, instituído com juramento e selo de Deus, permanente, pois ele vive para sempre capaz de salvar definitivamente. A lição espiritual principal. Jesus é o fiador absoluto da nossa salvação. Como ele nunca vai morrer novamente, o seu trabalho de nos defender e interceder por nós diante do Pai é ininterrupto e eterno. Aplicações práticas. 1. Descansar na segurança do fiador. Se a sua salvação dependesse da sua capacidade de cumprir o contrato, você estaria perdido. Mas Jesus é o seu fiador. Quando você falha, a justiça dele cobre a sua dívida. Viva em paz e gratidão. 2. Crer na salvação definitiva. A salvação que Jesus oferece não é parcial ou instável, do tipo que você ganha em um dia emocional e perde no dia seguinte. Ela é definitiva. Ele tem poder para resgatar o pecador mais perdido do fundo do poço. 3. Contar com a intercessão diária. Nos momentos em que você se sentir acusado pelo diabo ou pela sua própria consciência, lembre-se do versículo 25. Jesus está vivo agora mesmo no céu, citando seu próprio sangue para defender você. Você nunca está desamparado. Compreensão no Antigo Testamento. A questão da morte dos sacerdotes levíticos é ilustrada na transição de liderança em Números 20, 26 e 28, onde Deus ordena que as vestes sacerdotais de Arão sejam tiradas dele e colocadas em seu filho Eleazar, porque Arão estava prestes a morrer no alto do Monte Hor. O sistema humano era uma eterna sucessão de túmulos. 4. O sacrifício único do Filho Perfeito, versículos 26 a 28. O que o autor está ensinando? O autor encerra o capítulo descrevendo o caráter impecável do Salvador que a nossa situação desesperadora exigia. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Versículo 26. Ele possui a pureza interna absoluta e a exaltação cósmica necessária. Existe uma diferença crucial na frequência e na natureza do sacrifício. Os outros sumos sacerdotes precisavam trabalhar dia após dia. Eles operavam em uma rotina exaustiva e repetitiva de derramamento de sangue. Além disso, antes de tratar dos pecados do povo, eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, pois eram homens cheios de falhas. Jesus não tem essa necessidade. Ele fez o serviço uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu, versículo 27. O sacerdote é a própria vítima, o cordeiro é o próprio Deus. O versículo 28 resume o grande contraste da mudança de eras. A lei antiga constituía como sumos sacerdotes homens limitados, pecadores e cheios de fraquezas. Mas o juramento divino, que veio cronologicamente depois da lei, no Salmo 110, constitui o Filho perfeito para sempre. A lição espiritual principal. Jesus não precisa repetir o seu sacrifício ou atualizar a sua obra. A sua oferta na cruz foi tão perfeita, pura e valiosa que liquidou o problema do pecado de uma vez por todas na história.
Aplicações práticas. 1. Recusar a culpa repetitiva. Se você já confessou o seu pecado a Deus e se arrependeu, pare de se martirizar como se o sacrifício de Jesus não tivesse sido suficiente. O sacrifício foi feito uma vez por todas. O perdão dele é completo. 2. Adorar o Salvador perfeito. Jesus é santo, puro e imaculado. Ele não compartilha das nossas misérias morais, embora compreenda as nossas fraquezas físicas. Renda a sua vida em adoração a um Rei tão limpo e sublime. 3. Viver sob a nova aliança. Não tente misturar o cristianismo com superstições ou rituais do Antigo Testamento, fazer sacrifícios físicos, buscar intermediários humanos, depender de amuletos. Fique com o Filho, que é perfeito para sempre. Compreensão no Antigo Testamento. A exigência de que o sumo sacerdote oferecesse sacrifícios por si mesmo antes de oferecer pelo povo está registrada em Levítico 16:6, nas instruções para o dia da expiação. Arão sacrificará o novilho da sua própria oferta pelo pecado, para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Jesus quebra esse padrão porque ele nunca pecou. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, Melquisedeque é historicamente superior a Abraão e a Levi porque abençoou o patriarca e recebeu dele os dízimos, funcionando como um protótipo do sacerdócio eterno de Cristo. Segundo, a profecia de um novo sacerdócio prova que o sistema levítico era incapaz de trazer a perfeição. Jesus mudou a estrutura ao se tornar sacerdote da tribo de Judá pelo poder de uma vida indestrutível, revogando a lei antiga. Terceiro, ao contrário dos sacerdotes humanos que morriam e mudavam a todo momento, Jesus foi estabelecido com um juramento divino direto e atua como fiador permanente de uma aliança superior, salvando definitivamente os que buscam a Deus. Quarto, Jesus é o sumo sacerdote santo e perfeito de quem a humanidade precisava, eliminando a rotina diária de sacrifícios ao oferecer a si mesmo na cruz de uma vez por todas. Reflexão espiritual final. Hebreus 7 desamarra os nós da nossa alma ao nos libertar do peso esmagador da autojustificação religiosa. Ele nos mostra a beleza de termos um Salvador que resolveu o nosso problema jurídico com o céu de forma absoluta. Imagine a cena de um tribunal. Você está lá, ciente de que quebrou as leis de Deus, de que o seu coração é falho e de que você não tem recursos para pagar a fiança. A lei antiga funciona como promotor de acusação, mostrando todos os seus erros dia após dia. Os sacerdotes humanos não podem ajudar você de forma definitiva, porque eles também estão morrendo e lidando com os seus próprios pecados. É nesse cenário de falência espiritual que Jesus entra na sala. O texto diz que ele se apresenta não com base em papéis ou linhagens humanas, mas com o poder de uma vida indestrutível. Ele bate no peito e diz ao Pai: Eu sou o fiador deste contrato. Eu assumo a dívida. Eu coloco a minha santidade, o meu sangue e a minha eternidade como garantia de que este pecador está resgatado. E ele faz isso uma vez por todas. Não há necessidade de puxar Jesus do céu novamente a cada domingo para refazer o sacrifício. O brado dele na cruz está consumado. Continua ecoando com o mesmo poder jurídico hoje. Se você tem andado cansado da sua rotina de religiosidade mecânica, se tem medo de que Deus desista de você por causa das suas recaídas ou fraquezas, olhe para o versículo 25. O seu sumo sacerdote vive sempre para interceder por você. A eternidade dele é a garantia da sua segurança. Aproxime-se de Deus com toda a liberdade por meio dele. O preço foi pago. O fiador é indestrutível, o contrato está selado com juramento e o Filho perfeito já garantiu a sua salvação definitiva. Vou te explicar Hebreus 7 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a revogação do sistema levítico e a vitória do sacerdócio eterno. Como Jesus, descendente da tribo real de Judá, assume o posto de sumo sacerdote com base no poder de uma vida indestrutível e em um juramento divino, garantindo-nos uma aliança superior e intercessão definitiva. Primeira parte: a identidade e a superioridade de Melquisedeque, versículos 1-10. Versos 1-3: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, permanece sacerdote para sempre. Significado: o autor finalmente abre a caixa preta teológica sobre o misterioso Melquisedeque.
Seu nome carrega profecia, Rei de Justiça e Rei de Paz, Salém. O texto diz que ele era sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Isso não significa que ele era um alienígena ou um anjo, mas que o relato do Gênesis omitiu de propósito sua certidão de nascimento e morte para que ele funcionasse literária e espiritualmente como uma maquete, uma cópia antecipada, feito semelhante, do Filho de Deus. Versos 4-7, versículo-chave: considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Significado: o autor usa uma lógica matemática cultural esmagadora para os leitores judeus. Na mentalidade bíblica, o patriarca Abraão é o topo da pirâmide de honra. No entanto, Abraão se ajoelhou diante de Melquisedeque, recebeu sua bênção e lhe pagou o dízimo. Se Abraão bateu continência para Melquisedeque, então Melquisedeque é categoricamente superior a Abraão. Versos 8-10. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Significado: o autor fecha o cerco contra o orgulho dos sacerdotes levíticos. Os levitas cobravam dízimos do povo judeu baseados na lei. Mas como Levi era bisneto de Abraão, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, toda a futura linhagem levítica estava, geneticamente falando, nos lombos de Abraão, pagando dízimo e se curvando também. O sacerdócio de Melquisedeque engoliu o de Levi. Ligação com o Antigo Testamento. Toda esta seção reconta os mínimos detalhes do encontro descrito em Gênesis 14, 17 e 20, quando Abraão voltava da vitória na Guerra dos Reis e foi alimentado com pão e vinho por esse rei sacerdote. Segunda parte. A mudança da lei e a tribo dos reis, versículos 11 e 14. Versos 11 e 12. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote? Significado: o autor cutuca a ferida do sistema antigo. Se o sistema de sacrifícios da lei de Moisés resolvesse o problema do pecado de verdade e desse perfeição, limpeza real de consciência, Deus teria parado ali. Mas o próprio Antigo Testamento anunciou que viria outro tipo de sacerdote. O autor crava um princípio jurídico: o sacerdócio e a lei de Moisés vieram no mesmo pacote. Se você altera o sacerdócio, o sistema legal inteiro que o sustentava é automaticamente cancelado e atualizado. Versos 13 e 14. Nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Significado: Jesus cria um curto-circuito no sistema levítico. Pela lei de Moisés, Jesus jamais poderia segurar um incensário no templo de Jerusalém, porque pertencia à tribo de Judá. Ele era da linhagem de Davi, linhagem de reis, não de sacerdotes. Jesus funde o cetro do rei com o altar do sacerdote, algo proibido na antiga aliança, mas profetizado para a nova. Ligação com o Antigo Testamento. Reflete o cumprimento da famosa profecia patriarcal de Gênesis 49:10, onde Jacó profetiza que o cetro não se arredará de Judá, apontando para a realeza messiânica. Terceira parte. O poder de uma vida indestrutível. Versículos 15 e 22. Versos 15 e 17. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Significado: os levitas assumiam o cargo por DNA, por herança biológica de sangue e carne. Eles entravam no cargo porque o pai era sacerdote e saíam quando morriam. Jesus ignora a burocracia do DNA humano. Ele se torna sumo sacerdote com base na sua ressurreição. Ele morreu, quebrou a sepultura e subiu ao céu. Seu mandato sacerdotal é sustentado pela eternidade de uma vida que a morte não consegue tocar. Versos 18 e 19. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, sendo introduzida uma esperança superior. Significado: palavras chocantes para ouvidos judeus tradicionais. A lei foi revogada por ser fraca e inútil. Ela era fraca porque não conseguia mudar o coração do homem por dentro. Era apenas um espelho apontando o erro, sem dar a força para corrigi-lo. Em seu lugar, entra a esperança viva que rasga as barreiras e nos aproxima intimamente de Deus. Versos 20 e 22, e isso não aconteceu sem juramento. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Significado:
mais uma diferença jurídica de peso. Os sacerdotes comuns assumiam o cargo pela rotina da lei. Com Jesus, Deus fez um anúncio solene: o Senhor jurou e não se arrependerá. Jesus é a garantia fiadora, égios, termo comercial para quem assume a dívida e assina o contrato como fiador de que essa nova aliança nunca vai falhar. Ligação com o Antigo Testamento. O texto base de toda a virada de argumento continua sendo o Salmo 110:4, provando que o próprio Antigo Testamento já trazia a certidão de óbito do sistema levítico ao introduzir o juramento divino do Messias sacerdote. Quarta parte. O Salvador definitivo e o perfeito intercessor, versículos 23-28. Versos 23-25. A morte os impede de continuar em seu ofício, mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Significado: a história do Templo de Jerusalém foi um fluxo sem fim de funerais. Um sacerdote assumia, envelhecia, morria e passava o cargo para o filho. Havia descontinuidade e quebra de intimidade. Jesus quebra esse ciclo. Como ele nunca mais vai morrer, seu gabinete sacerdotal não muda de dono. Ele nos conhece pelo nome de forma contínua e, por estar vivo no céu hoje, gasta sua eternidade intercedendo, advogando e sustentando a nossa vida. Versos 26-28. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro. Ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Significado: o autor traça o perfil perfeito de Jesus. Os líderes antigos tinham pecados ocultos e falhas morais, precisando sacrificar um novilho por si mesmos antes de trabalhar. Jesus é absolutamente sem mancha. Ele não precisou matar animais dia após dia. Ele foi, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote perfeito e o cordeiro perfeito, resolvendo o problema do pecado de uma tacada só, uma vez por todas. Ligação com o Antigo Testamento. Contrasta fortemente com as regras minuciosas do dia da expiação, Yom Kippur, descritas em Levítico 16, onde o sumo sacerdote humano entrava trêmulo, com uma corda amarrada ao pé, sabendo que sua fraqueza moral poderia custar sua vida dentro do Santo dos Santos. Resumo geral. Sobre a superioridade teológica de Melquisedeque. Melquisedeque, por reter os títulos de justiça e paz e aparecer sem histórico de linhagem, serve como a figura profética perfeita que antecede o Filho de Deus. 2. A submissão e o pagamento de dízimos por parte de Abraão e, consequentemente, de Levi, provam que a ordem de Melquisedeque é ancestralmente superior à linhagem levítica. Sobre a obsolescência da antiga lei. O anúncio de um novo sacerdócio fora da linhagem de Arão decreta automaticamente a invalidação e a substituição da lei de Moisés que o amparava. 2. Jesus, pertencendo à tribo real de Judá, une a realeza e o sacerdócio de forma inédita, destruindo os critérios externos de DNA e assumindo o cargo pelo poder de sua ressurreição. Sobre a eficácia e a eternidade de Cristo. A transitoriedade do sacerdócio humano, ditada pela morte, é superada pelo sacerdócio intransferível e permanente de Jesus, que vive eternamente. 2. Sendo perfeitamente santo e tendo se oferecido de uma vez por todas, Jesus atua como fiador de uma aliança superior, capaz de salvar de forma absoluta e contínua os que de ele se aproximam. Mensagem central. O sistema ineficaz da lei e do sacerdócio levítico foi completamente revogado para dar lugar a Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, que por meio de uma vida indestrutível e de um sacrifício único nos garante salvação definitiva e intercessão diária no céu. Aplicação prática hoje. Primeira, pare de tentar resolver a sua culpa acumulando rituais religiosos externos. O verso 19 diz claramente que a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Se você acha que vai limpar a sua consciência pesada por erros passados acendendo velas, fazendo penitências, batendo metas exageradas de orações mecânicas ou frequentando reuniões apenas por protocolo, entenda, rituais externos não curam infecções da alma. Abrace a esperança superior e descanse no fato de que o sacrifício de Jesus foi completo. Segunda, entenda o valor do dízimo como um ato de honra e reconhecimento, não como uma taxa de barganha espiritual. No verso 2, vemos que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque séculos antes de a lei de Moisés existir ou estipular isso como regra obrigatória.
Abraão fez isso por pura gratidão e reverência ao ver a grandeza de quem representava a Deus. Quando você contribuir na sua igreja local, mude o coração. Não dê por medo de punição ou para tentar comprar a bênção financeira de Deus, mas como um ato de adoração que confessa que tudo o que você tem pertence a Ele. Terceira, descanse na certeza de que a sua salvação está blindada por um fiador indestrutível. O verso 22 diz que Jesus é a garantia, fiador, de uma aliança superior. Em termos práticos, se você fosse o único responsável por manter o seu contrato de salvação de pé com Deus com base na sua santidade perfeita, você seria despejado e perderia tudo no primeiro erro. Mas Jesus assinou o contrato no seu lugar. Ele garante a dívida. Quando o diabo tentar acusar você dizendo que você não é bom o suficiente, aponte para o fiador. Quarta, recorra à intercessão viva de Jesus nas suas lutas diárias contra as suas fraquezas. O verso 25 traz um dos maiores confortos da Escritura. Jesus vive sempre para interceder por você. Imagine o impacto disso. Neste exato momento, o Rei do Universo, assentado à direita de Deus Pai, está defendendo a sua causa, blindando a sua mente e clamando pela sua sustentação espiritual. Você não está abandonado à própria sorte no deserto da vida. Há um sumo sacerdote ativo nos céus agindo em seu favor 24 horas por dia. Quinta, cultive a santidade imitando o caráter do seu líder espiritual. O verso 26 diz que o sumo sacerdote que nós precisávamos tinha que ser santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Nós nos parecemos com aquilo que adoramos. Se o seu intercessor tem esse nível de pureza moral, você não pode flertar com a mentira, com a malícia, com a pornografia ou com a injustiça nos seus negócios. Deixe que a pureza de Cristo molde o seu comportamento ético nas decisões desta semana. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!